Retornando então com o terceiro bloco do Painel Cidadão, e o bate-papo está muito gostoso. Falar com quem sabe é muito fácil. Doutor Rodrigo, ainda na questão do judiciário como fonte primordial e até principal da remodelação desse país, que não há dúvida que precisamos passar esse país a limpo. Hoje, quando eu digo que o judiciário é fator primordial, porque na minha ótica, no meu conhecimento, parcos conhecimentos, pequenos conhecimentos, eu entendo que quando o povo tiver uma segurança dos seus atos, das suas garantias, do seu trabalho, de todas aquelas necessidades básicas, passa pelo judiciário. E o judiciário faz o quê? Ele julga o conflito de interesse entre duas partes, né? Uma no polo ativo e outra no polo passivo. Pode haverem muitos no polo ativo, muitos no polo passivo. Isso não muda, mas é uma relação de direito em que o judiciário tem que dar o direito a quem tem e doa a quem doer. Nesse sentido, cada juiz hoje olha um caráter da lei, aplicando ao fato, deixando o sentido literal da lei e julga. Juiz A julga uma questão posta de uma forma. Juiz B julga a mesma questão posta de outra forma. Essa insegurança jurídica, não dá para conviver com ela, doutor Rodrigo. Você tocou num ponto importante, Rafael, que é justamente a gente pensar em dois extremos de uma decisão judicial. Hoje se discute muito a questão de uma metodologia para uma decisão judicial ser justa. A necessidade de se ter uma metodologia. Por muito tempo se questionava se a decisão era justa quando ela reproduzia o texto de lei. Uma decisão legalista. Aquela decisão em que o juiz não tinha quase nenhuma margem de interpretação, aplicava a lei mesmo sendo a lei injusta, né? Lei não é direito, direito é muito mais do que lei, e justiça é muito mais do que direito. E nós temos um problema sério aí, né? As nossas casas legislativas fazem leis que arrepiam os operadores de direito. Então, né? Sempre se vivia um problema dessa natureza, o juiz legalista, mecânico, um mero aplicador da lei. E depois, criticando esse modelo, se chegou a um outro extremo, de um juiz que decide do jeito que ele quer, com alta margem de subjetivismo, sem se apegar à lei, dizendo assim, bom, a lei é eu que vou ditar o significado, a interpretação, mas sem qualquer metodologia, sem qualquer parâmetro criterioso e científico para isso. Então se chegou a dizer por um tempo que nós vivíamos aquilo que a doutrina denominou de panprincipiologismo, ou seja, o juiz ele não aplica mais a lei, ele escolhe um determinado princípio jurídico, aplica no sentido que ele entender melhor e decide de acordo com o seu discricionarismo, sem qualquer parâmetro de controle constitucional ou legal daquela decisão. Então nós temos dois extremos. Qual que é o ideal? Encontrar um ponto de equilíbrio. E é isso que a metodologia das decisões judiciais, que passa a ser uma disciplina jurídica, traz hoje no Brasil, basicamente influenciado por um autor chamado Robert Alexy, que também tem fluxo de Habermas, que trata da teoria do agir comunicativo, que dá a ideia de que a decisão ela tem que ser um misto da aplicação do ordenamento jurídico vigente, lei, mais a capacidade de argumentação e construção retórica da justiça sobre o fato a ser julgado. Não tem como, né? Sem a gente dúvida. Aprende lá no começo, nos primórdios dos ensinamentos do direito. Para cada ação humana, há uma ação judicial específica que o cobre, né? Que o retaguarda. Então, quer dizer, o fato posto e levado aos tribunais é que a lei tem que contemplar a decisão em cima disso. Sim. Né? E aí o juiz ele não trabalharia com uma margem absolutamente livre de discricionariedade, teria o parâmetro legal para decidir, mas ao decidir estabeleceria o quê? Uma argumentação jurídica, uma comunicação hábil a tornar as partes convencidas de que o direito aplicável é aquele, de que a justiça naquele caso é aquela e é a mais correta. Isso passa por aquilo que a gente chama de ação comunicativa hoje. Ou seja, para o juiz reproduzir esse sentido e dar essa síntese para uma decisão ao final do processo, ele vai ter que ouvir as partes, se debruçar nas provas que foram produzidas, no nível de argumentação estabelecido em cima daquelas provas que foram cotejadas no processo, e aí sim, ele argumenta e constrói o direito no caso concreto. Mas na maioria das vezes o direito que ele quer, né? Não o direito que tem que ser aplicado. E aí nós vamos encontrar também
obviamente, um modelo democrático que permite você recorrer dessa decisão e obter uma forma nova de você ver aquele caso no tribunal ou em outras instâncias mais superiores ainda. O fato é que é fundamental manter um sistema recursal. Por quê? Porque ele democratiza a justiça, na medida em que permite novos pontos de vista, novas alternativas por uma decisão que foi lançada em primeira instância, ela pode ser revista. E aí nós nos deparamos com outro problema. Sobe o processo, demora, de recurso, demora, os tribunais estão abarrotados, eu digo, de cadeira, catedraticamente e com todo respeito ao Poder Judiciário. A gente vê processos retornando de recurso que a fundamentação do acórdão, do julgamento do recurso, você não pode admitir que foi escrita por um juiz de direito. Porque você imagina, isso aqui foi o juiz de direito que escreveu? Então, a gente não prova que não foi ou que foi. Está lá uma assinatura digital, criptografada, tal. Mas pode ter sido um escrevente que não tem o conhecimento jurídico e isso é o porquê disso. Os tribunais vivem abarrotados de processos. A cobrança muito grande. Hoje no Poder Judiciário existem estatísticas a ponto de juízes ao final do mês que ele pega a estatística da vara dele, diminuiu tantos por cento de processo, é motivo de comemoração, doutor Rodrigo. Nos tribunais você tocou num ponto importante, o que a gente tem visto e é preocupante de certa forma é a padronização da análise recursal. Sobretudo aquelas decisões que estão ali com uma jurisprudência reativa ao acesso aos tribunais mais elevados da República, porque são decisões que estão ali para travar o acesso às instâncias extraordinárias, excepcionais em Brasília. E são decisões que são padronizadas, portanto a fundamentação é pro forma, não tem uma fundamentação adaptada a um fato específico, você não encontra uma abordagem detalhada sobre o panorama processual apresentado no recurso. Então a gente tem que recorrer várias vezes, entrar com agravo de instrumento contra a decisão que denega processamento de recurso extraordinário especial. Enfim, os recursos eles vão se somando, por quê? Porque as decisões vão sendo padronizadas e, no meu ver, Rafael, nós não temos justiça por padronização, não tem como. Você prossegue no próximo bloco. Interessantíssima essa colocação. Rapidinho nós voltamos.